Salve, salve, povo lindo, professor Cleito Siqueira do cursinho Albert Einstein. Vamos hoje de História do Brasil, período joanino. Cleiton, me explica essa parada, eu nunca entendi na escola bacana como foi esse período. Cara, muito simples. Foi o período ali compreendido entre 1808 a 1821, onde a família real, né, Dom João, a Dona Doida, o Dog, o Rex, o Xanoca, o Periquito, o Papagaio, os vizinhos, a corte portuguesa veio pinada de Portugal para cá, fugindo das chamadas guerras do Popô. Tranquilo? É o período que eles se instalam aqui no Rio de Janeiro, ali pela Quinta da Boa Vista, né? Ali pelo Palácio Imperial, que vai ser construído depois, né? Que depois vira o Museu Nacional e assim por diante. Então, é esse período. Agora, Cris, qual é o contexto disso? Como é que isso acontece? Né? É isso que tu tem que entender. Então, a gente vai pontuar aqui algumas coisas que vocês não podem esquecer, que podem ser cobradas tanto em Enem como demais vestibulares, tranquilo? Qual é o contexto? Bom, Popô tá virando Napoleão Bonaparte. Tá virando o Zezé, o cavalo, o Satanás, cancã de fogo na Europa, dominando tudo praticamente. Só que ele tem um recalque à Inglaterra. Ele tenta mais várias vezes atravessar a porra da Mancha lá, com rabeta, com casquinho. A última tentativa foi com 150 mil rabetas, a Marinha Britânica é foda, sempre foi foda desde aquele tempo. Passou por cima da rabetinha, conclusão. Ele tinha esse recalque, ele dizia, Inglaterra, então é o seguinte, eu não posso chegar aí contigo, tá? Só que estamos de quebrar economicamente. E aí, ele decreta que a gente vai chamar de quê? Bloqueio continental. O que era basicamente isso? Proibia a grande maioria, pelo menos os dominados por ele já, né? A grande maioria dos países da Europa, a negociar com a Inglaterra. Tinha que cortar relações com a Inglaterra. E aí, no nosso caso, Brasil, Portugal, desde lá dos panos e vinho, do Merkel, lembra? A nossa notinha, igual na taberna, né, do seu Manel. Seu Manel, anote aí, vizinho. Ele vai anotando, acaba o caderno de 15 matérias, passa para outro e a nota vai só, a gente nunca paga. Então, desde os panos e vinho, a gente devia até a nossa alma, né, para a Inglaterra. Então, não tem como furar com a Inglaterra, né? Então o Brasil vai continuar. E aí quando o Popô sabe, fica puto. E aí manda um recado pro Dom João. Dom João é o seguinte, mano, para com a tua doidice aí de furar o bloqueio. Se eu chegar e vou meter o bicho em ti. Dom João fica na onda. Será que ele vem? Será que ele não vem? Conclusão, quando o Popô chega com a galera dele ali pela Espanha, mano, dá o cagaço na família real. Dom João, mamãe, bora, eu vou lhe internar pra lá. E aí eles pinam pra cá, mano. Chego ali, é uma viagem bem conturbada, né? É uma viagem que tem doença, falta alimento, falta roupa, dá caganeira, dá piolho, dizem os anais da história, né? Bem complexa. Mas eles chegam pra cá, né? Em torno de 15, 20 mil pessoas. Eles param primeiro em Salvador, ali, né? Dali já começa a articular alguns acordos, né? Primeira capital nossa, né? Dar marcar uma presença, olha, eu cheguei, o rei tá aqui e tal, né? E assim por diante. E depois eles descem lá pro Rio de Janeiro, que é onde eles vão se instalar, né? De fato, né? Lá no chamado Paço Imperial, que depois, num terreno que é cedido para ele, é construído o Palácio Imperial, que depois vai virar um Museu Nacional. Então, fica ligado nesse tópico aí, né? Nessa data, porque o Enem gosta muito disso, né? Por quê? Porque o museu, nosso, vocês lembram, pegou fogo em 2018, infelizmente, uma tristeza para a história nossa cultural, né? A gente perdeu praticamente tudo. Então o Enem gosta muito disso, né? Ela puxa ali a manchete, em 2018, o Museu Nacional pegou fogo, queimando o nosso acervo, aí vem, puxa, introduz o contexto histórico ali, né, do período e tal, qual é a relação e tal, né? Então fiquem ligados nisso, que até agora, por exemplo, ainda não apareceu. Então pode aparecer. Tranquilo? Cristo, mas aí, quando eles chegam aqui, começa o quê? Começa a onda, mano. Começa a porrada. Por quê? Tanto por moradia, como por cargos, né? Porque assim, os caras vêm da Europa e tal, né? Então estão ali, né? A corte, estão no luxo ali. Então eles querem chegar aqui, não querem passar, né? Não querem ir pra favela. Né? Dom João, então, idem. E quando Dom João vem, ele traz também toda a estrutura administrativa, vamos dizer assim, né? Ele traz oficial de justiça, juízes, ministros, ele traz conselheiros, o Tyrion Lannister vem, o anãozinho que vem para aconselhar ele. E quando chega aqui, ele tem, né, que nomear os cargos e tal.
e organizar todo mundo. Então, porra, é óbvio que ele vai puxar, né? Lógico, pros parça dele, vai puxar a sardinha pros portugueses, é lógico. E os brazucas vão ficar putos. Porra, qual é o preconceito só porque nós não é português e tal? Conclusão, então, tanto por moradia como por principalmente por questão de cargos, né? Os melhores vão ser dados para os portugueses, assim, por isso vai gerar uma revolução lá, eu vou já falar na frente. Vai começar daí, né? Esse atrito, vamos dizer assim, né? Cresce aí, mas o que tem mais de importante? Bom, culturalmente, estruturalmente, né? Economicamente, vamos dizer assim, a gente, o Rio de Janeiro, né? O Brasil, mas assim, em especial o Rio de Janeiro, sofre um processo, né, de modernização assim, terrível, né? Num contexto geral, ele constrói universidades que antes não tinha aqui, né? Vai ter universidade, vai ter letrado na colônia para quê? Não precisa. Agora o rei está aqui, então tem que ter universidade. Né? Ele constrói teatro municipal, ele constrói o Jardim Botânico, ele constrói o Banco do Brasil, porque para, né, gerenciar o negócio do real, porque o real vai ficar tudo aqui agora. Fica tudo aqui, não vai mais porra nenhuma a Portugal. O rei tá aqui, ele que comanda, né? Banco do Brasil, que o Pedrinho I vai falir depois, filho dele, né? Ou seja, escolas e assim por diante, tá entendendo? Porque antes não era interesse, né, educar a colônia, agora, né, o rei tá aqui, então, né? Então é uma modernização ali que a região do Rio de Janeiro sofre, que alguns chamam de europeização, quase que não sai. Mas que vai ter que acontecer, que vai acontecer, né? E de certa forma vai ser bom ali para aquela região, né? A questão econômica e né, de infraestrutura também. Tranquilo? Com relação à imprensa, o primeiro jornal, né, que é a chamada Gazeta do Rio de Janeiro, não tinha, vai ter imprensa para quê na colônia? Falar mal de mim quando eu estou lá na colônia? Agora eu estou aqui, agora pode. Mas com censura. Cale-se. Com censura. Vai falar mal da mamãe, que ela é doida? Tu é doido? Vai pra fuga. Tá? Então isso é importante. Crescer aí, além disso, tem os tratados, né? Aí tem que ficar ligado em dois, assim, basicamente, né? O primeiro, 1808 mesmo, né? Que é a abertura dos portos a nações amigas. Quem era nossa amiga? A gente devia todas as calças, cuecas para Inglaterra, óbvio, né? A amiga. A Inglaterra. Creio que isso tem de importante, porque assim, esse tratado, essa abertura, melhor dizendo, né, dos portos, né, dizia o seguinte, quebrava literalmente o quê? Mais de 300 anos de pacto colonial, né? Então a exclusividade agora não era mais da metrópole de Portugal, a exclusividade agora era geral. O Brasil podia negociar teoricamente com qualquer país do mundo, tá entendendo? Ou seja, então, aqui, teoricamente, Inglaterra, óbvio, né? Vou já falar o porquê, porque está relacionado com outro, né? Com outro tratado mais adiante. E aí, isso vai desagradar alguns, vai agradar outros, é uma cagada. Só que o Dom João ele vai tomar algumas medidas, né? Para não agradar tanto um pouquinho de um lado como um pouquinho de outro, né? Tanto os grandes empresários, vamos dizer assim, empresários, a galera, os comerciantes, grandes comerciantes, tanto brasileiros como portugueses da época, né? Como a galera do consumo, né? O povão, vamos dizer assim. E aí ele vai dizer assim, vai instalar algumas medidas, né? O processo, por exemplo, de cabotagem, lembra? Né? Tu navega todinho ali no litoral brasileiro, mas seguro num cabo. Cabotagem. Corresponde ao processo, né, entre portos de um mesmo país, né? Aí ele determina que somente alguns portos e só por navios portugueses esses produtos vão ser transportados, vamos dizer assim, né? E aí prioriza ali alguns, né, os mais, né, avançados, assim, vamos dizer, na época, né? O que Recife, lógico, né? Salvador, lógico, né? Para cá, para o nosso lado do Pará, Maranhão, São Luís e Belém, né? E óbvio, Rio de Janeiro, né? Que era a capital da bola, né? Da vez, vamos dizer assim, né? Era a bola da vez, né? Na época. Tranquilo? Então tem todas essas manobras aí para agradar ambos os lados, vamos dizer assim, né? Isso é importante, tá? Vocês saberem, tá ok? E o outro é o Tratado de Comércio e Navegação, que trata dos impostos. Aí olha a cagada que vai acontecer, olha. Todos os demais países, produtos, vão pagar 24% de imposto. Tá? De 20% a 25%, 24%, 23%, né? Dependendo da negociata. Beleza. Produtos portugueses vão pagar 16%, 15%, 16%. E os ingleses vão pagar 14%, 15% no máximo. Isso como assim? Quer dizer que os produtos ingleses vão ficar mais baratos que os próprios nossos brasileiros. Exatamente, é isso que acontece. E acha a galera comprar produto inglês. Né? Ele comprava aquele patinho de gelo. Né? Não, mas não tem gelo, não neva. Aí, não, vou guardar aqui que tá barato. Ele comprava aquelas botas de alpinista. Mas como para subir a favela? Não, vou guardar aqui porque tá barato, vou deixar aí. Ou seja, era só para enfeite, né?
Mas literalmente foi isso, gente, tá? Ou seja, mais um agradinho pra Inglaterrinha, né? Não, a gente devia a nossa alminha, a nossa almona pra ela, tá? As calças, as cuecas, tudo junto. Tranquilo? Então isso é importante, a questão dos impostos, tá? Isso aí é um ponto que vocês têm que ter em mente, tá? Bom, cresci depois. Bom, e depois a Inglaterra começa, né, a querer pressionar o Brasil. Querer não, ela vai pressionar, né? Pra quê? A questão da escravidão. Ó, tem que acabar com esse negócio. Por quê? Papo é o seguinte, assim, duas coisas que a gente pode pegar assim de interessante. Uma é a questão, por exemplo, da concorrência dos produtos, do açúcar, por exemplo, né? Porque a maioria das colônias inglesas e tal, elas já tinham, né, abolido a questão da escravidão. Então já era assalariado. Então isso aumentou o custo do açúcar. É óbvio, né? Uma mão de obra assalariada é mais cara. Aqui, como continuava a escravidão, mão de obra folha zero, o escravo não recebe, então o açúcar continuou barateado, vamos dizer assim, né? Então, de certa forma, era um concorrente, né, para a Inglaterra, para as outras colônias inglesas e para a própria Inglaterra, né? Vamos dizer assim. E o outro, claro, né? Mercado consumidor, né? A Inglaterra é boazinha, dá ponto sem nó, mas quando, né? O escravo não tem salário e não compra, e não consome, não me interessa, né? Qual é o sistema aí? Óbvio, né? Tem que libertar os caras, tem que pagar um salário para eles gastarem, porra. Aí eu vou socar mais produto aqui para vocês comprarem da gente. Aí eu vou apodrecer de vez, mais do que já era de rico. Tá entendendo? Então tem todo, né, uma motivação, né, política, de interesses, né, vamos dizer assim, né, política econômica por trás dessa questão, né, das leis para inglês ver que vão surgir, né, na sequência aí. Tranquilo? Isso aí é importante para vocês também. Tá? Dom João, eu esqueci, eu acho de falar. Não, já falei, né, do Banco do Brasil, ok, tranquilo, tá? Cresceu. E as revoluções? Bom, tem duas tretas aí, importantes. Cisplatina, né? Ele vai tomar ali, por causa da agropecuária, né, local, né? Que é onde ali é o Uruguai hoje, né? Vocês sabem. Que o Pedrinho primeiro, filho dele, vai perder depois. Vai fechar o Banco do Brasil. E vai abrir, o Dom João vai abrir e vai fechar. Dom João vai pegar esses platinos e vai perder. Vou cagar do Pedro I, mas para uma próxima, depois da independência. Tá? Então, com interesse regional, né? E também tem uma outra questão, porque ali era colônia espanhola. Espanha, até naquele dado momento, tinha ainda relações com quem? Com a questão da guerra ainda napoleônica, né? Então era meio para dar também uma tretada ali com o Popô, melhor dizendo, o José Bonaparte, que era irmão dele, né, que ficou lá como rei, né, depois que eles, né, chegaram lá. E aí também, em 1817, tem a questão da Revolução Pernambucana, caráter liberal, iluminista, e queria uma independência de forma republicana. Qual era a revolta dos caras ali na região do Pernambuco? Pernambucana, no Pará, né? O papo é o seguinte, basicamente duas coisas, né? A questão dos atrasos salariais, né? Porque assim, melhores cargos para os portugueses, salário em dia para os portugueses, piores cargos para os brasileiros, salário atrasado para os brasileiros, os brazucas vão ficar putos, já falei isso agora, né, no começo. E a questão também dos gastos, né? A coroa gastava demais. Lembra da Revolução Francesa? Lembra o povo passando fome lá do Luís XVI? Lembra? Pois que comam brioches... Né? E os caras numa luxúria do cacete lá em Versalhes, Maquiavel, não pode deixar o povo ter ódio, se tiver ódio vai dar problema, tá entendendo? Então a coroa gostava demais, isso vai gerar, vai dar alguma coisa, não, como na história do Brasil, não. Dom João vai meter o bicho nos caras, não vai dar em nada, mas assim, todos esses eventos vão culminar já, né, por uma ali, dependência tá vindo, dependência tá chegando, assim por diante, tá, beleza? Tá? Seguindo, bom, quando é 1815, Napoleão, o Popô é derrotado, leva os temperos lá, leva o caralho. E aí, os países que ele tinha dominado vão passar por um processo que vai ser chamado de reestruturação, né? Ou seja, todas as monarquias vão ser devolvidas aos seus antigos reis e tudo mais. E aí, quando chega no Dom João, os caras ficam, peraí, mano, o Dom João não fugiu, não deu cagaço nele, não fugiu, né? Então, pra que não? Dom João, porra nenhuma, ele fugiu do reino de Portugal. E aí, meu irmão, Dom João, muito espertamente, o que ele faz? Ele eleva o Brasil à condição o quê? De Reino Unido a Portugal e Algarves. Qual é a desculpa dele? Meu irmão, eu não fugi, cara. Aí é meu reino, aqui é meu reino. Eu fico no reino que eu quiser, porra. Tu vai querer agora dizer qual parte do meu reino eu quero ficar? Eu quero ficar lá na caixa prega do meu reino, eu fico na caixa prega do meu reino. Conclusão. Então, isso é importante, né, no nosso contexto histórico, porque a partir daí, o Brasil
sai da condição de colônia e fica aqui, ó, no patamar. Isso o povo vai deixar o povo, a elite brazuca, né, ali, principalmente do Rio de Janeiro, muito, muito alegre. Tranquilo? Então, a manobra, né? Não fugi, eu tô no meu reino. Eu só fiz atravessar, vim aqui tomar um banho de praia, Copacabana, Ipanema e tal, né? Com a sunga tudo dentro do rego. Ó o índio, eu índio aqui de boa, pegando sol e tal. Protetor solar 3.000 e assim por diante. Tá? Isso é importante também, vocês terem em mente. Beleza? Só que aí é o seguinte, eles exigem que o Dom João volte. Só que o Dom João... ele gosta daqui, gosta de ir lá pro Tchada, né? Praia, né? O fio tudo dentro do rego e tal, né? A mulherada bonita brasileira, como sempre foi, né? Aquela época índia bonita. E ele vai ficando, vai enrolando. Só que aí, meu amigo, quando é em 1820, aproximadamente, estoura lá a Revolução Liberal do Porto, não é isso? E aí os caras, né, mordido com o Dom João, o seguinte, então, baixa o martelo nele. Outro vem, né? Ou a gente vai meter o bicho em dia aqui, tu perde a coroa, tá? E outra coisa, esse papo de Brasil e rei vai voltar para ser colônia. Conclusão, meu, olha o cagaço que vai dar no Dom João. Por quê? Ele vai ficar numa faca de 2 legumes, a luz... Ele vai ficar numa faca de 2 legumes, pô. Por quê? De um lado, é o povo lá de Porto, né, pressionando ele para ele voltar e colocar o Brasil de volta em condições de colônia, né? Ou seja, por recurso voltar tudo para lá e não ficar aqui, né, como era antes. E por outro lado, a elite aqui, brasileira, pegando pesado. Não, porra nenhuma, a gente não vai ainda voltar a ser colônia, não. Não vamos voltar... Aí, conclusão, o que ele faz? Pô, se eu for, eu perco aqui. E os caras vão fazer independência com certeza. Se eu não for, eu perco lá. Conclusão, ele chama Pedrinho primeiro, né? Filhinho dele, príncipe regente. Meu filho é o seguinte, bora amarrar os dois tapados. Eu vou lá e assumo a coroa lá, tu fica aqui como príncipe regente. Né? Papai, mas os caras querem vir. Calma, entendeu? Tenta levar, tenta dar um migué nos caras, tenta dar uma enrolada nos caras. Não, deixa o papai voltar, que uma hora eu volto e tal. Tenta segurar o máximo que tu puderes aí. Agora, tipo, se não der mesmo, tu sentir que a galera vai pra cima, meu irmão, pula na frente. Pula na frente, que tu já vem como imperador e o cacete. Conclusão. É o que o Pedrinho faz, espertamente, né? Ou seja, amarrou o capado lá e amarrou o capado aqui. Estão entendendo a parada? E aí é nesse contexto que o Dom João, né, é a estratégia de Dom João, né? E voltar para Portugal para segurar a coroa lá e deixar aqui Pedro I como príncipe regente. Então, tranquilo? Para segurar aqui também. Beleza? Conclusão. E a partir daí, é claro, né? Aí o Portugal começa a pressionar, mesmo com a volta do Dom João, aí o Pedrinho agora. Pedrinho já vai dizer que não vai, a Autória vai dizer que vai, aí o povo vai dizer que fico, e dia do fico, e etc, viu todo mundo, isso aí tu já sabe, já. Né? Até... inevitavelmente a independência nossa vai acontecer mais lá um pouquinho, em 1822, no 7 de setembro, que tu marcha todo, né? Isso, naquele sol do meio-dia, quente pra porra. Tranquilo? E aí, só que isso aí é o tópico para uma próxima aula, tranquilo? Gente, eu espero ter ajudado vocês aí. Eu tentei resumir ao máximo, mas eu acho que ainda ficou um pouco longo o vídeo, né? Vocês vão me dizer, fala aí no comentário aí e tal, né? O que vocês acharam, o que precisa melhorar, o que precisa... se tá bom e assim por diante, tranquilo? E aí é isso. Quer saber mais? Vem com nós. Albert Einstein 100% aprovado.